passo das mulheres na política brasileira foi em 1932. Nesse ano, conquistaram o direito do voto e o poder de se candidatar a um cargo político. Em 1933, tivemos a primeira deputada federal brasileira. Em 79, foi eleita a primeira senadora do país. E somente em 2010, vimos o Brasil integrar a lista dos 6 países da América Latina a eleger pela primeira vez uma mulher para o cargo de presidente da República. Mesmo depois de mais de 8 décadas de uma conquista histórica, a presença de mulheres no Congresso Nacional e no Poder Executivo ainda é bem pequena. Este ano, apenas 7 mulheres foram eleitas para o Senado. Já na Câmara, foram 77 deputadas federais, um aumento de 51% em relação às eleições de 2014. O número de deputadas estaduais também cresceu 35%. Em 2010, última eleição na qual 2/3 do Senado foram renovados, 7 mulheres foram eleitas senadoras. Neste ano, o número se repetiu. As 7 senadoras representam 13% dos eleitos neste ano. Além disso, nenhuma mulher foi eleita para o Senado em 20 estados. Em 3 deles, Acre, Bahia e Tocantins, não houve candidatas. Apesar do aumento no número de deputadas federais, 3 estados não elegeram nenhuma mulher para o cargo: Amazonas, Maranhão e Sergipe. Considerando os deputados estaduais, as mulheres são 15% dos eleitos. Foram 161 deputadas, um aumento de 35% em relação a 2014. Alguns casos chamam a atenção, como o do Mato Grosso do Sul. Dos 24 deputados estaduais eleitos, nenhum é mulher. O número de mulheres eleitas para o Senado se manteve nas eleições deste ano sem alteração, mas a presença feminina aumentou na Câmara e nas assembleias de forma geral, apontam dados do Tribunal Superior Eleitoral. Mesmo assim, esses números deixam o Brasil entre os últimos lugares no ranking mundial de participação feminina na política. A participação feminina na política faz realmente a diferença, porque o olhar sensível e dessa determinação que a mulher tem em qualquer área, seja na saúde, na educação, no meio ambiente, na assistência social, em todas as áreas, ela é determinante para as transformações. Bom, eu comecei meu despertar político numa escola pública onde eu estudava aqui no Rio de Janeiro. Era uma escola modelo e essa escola funcionava como se fosse uma mini prefeitura, onde os representantes de classe eram vereadores e a própria escola elegia uma prefeita ou um prefeito, que ele representava efetivamente os alunos junto com a diretora do colégio. E minha professora, a dona Bárbara, uma pessoa super consciente politicamente, passou isso pra gente. É importante essa participação da mulher na política. A mulher, por sua natureza, tem a questão da versatilidade, que a mulher ela consegue ser uma profissional liberal, ela consegue ser mãe, ela consegue ser dona de casa, ela consegue ser esposa e ainda ser filha, ser irmã, ser amiga. É da natureza da mulher essa versatilidade, esse jogo de cintura. Eu acredito que além de tudo isso, a mulher pode ser deputada, pode ser senadora, pode ser governadora, pode ser presidente, a mulher pode ser o que ela quiser. E na Câmara Municipal de Natal, no total de 29 vereadores, 7 apenas são mulheres. E é considerada uma Câmara com maior representatividade no Brasil. Embora tenha havido um aumento bem significante na Câmara Federal, no Senado e nas assembleias, mas acho ainda que as mulheres têm que despertar para a política. É necessário que nós, mulheres, estejamos na política.
Quem é que vai, por exemplo, para a fila do posto para pegar uma consulta para o seu filho? Quem é que vai lá para a fila de um posto para tentar consulta para o seu pai? Quem é que vai para a escola para tentar uma vaga de matrícula? São as mulheres. Somos nós que sentimos as necessidades da nossa família. Então, ninguém melhor do que nós mulheres para nos defender. A gente sabe o que é que o nosso pai, o nosso filho, o nosso marido, os nossos amigos, eles necessitam. E a gente sim pode lutar por isso, a gente pode modificar. E isso não é ser feminista, isso é ser feminina. A mulher feminina, ela vai lutar sempre pela família dela. Ela vai lutar sempre pelos seus filhos. Então ninguém melhor do que nós para chegar lá e criar novos projetos de lei para a gente conquistar as nossas necessidades, porque somos nós que sentimos na pele o que a nossa família necessita. Muitas vezes eu chego para mulheres que têm uma posição de liderança importante e falo, vamos para a luta comigo, vamos nos engajar na política. E elas, não, isso não é para mim. Não, eu não sou capaz. Ainda existe isso na mulher. Só que ao mesmo tempo eu já olho outras mulheres se levantando, não, mulheres jovens se levantando e dizendo, não, eu sou capaz, eu quero ir para a luta. Só que é um sacerdócio. Você muitas vezes, eu tenho família, eu tenho filhos, muitas vezes eu gostaria muito de estar com eles e eu preciso estar no meu trabalho legislativo. Eu preciso estar fazendo uma visita fiscalizatória numa comissão de saúde, como eu faço parte. Eu gostaria de estar em casa fazendo dever de casa com o meu mais novo, explicando física para o meu mais velho, e eu preciso estar num compromisso da política. Então, exige da mulher, principalmente daquela mãe, daquela esposa, daquela profissional, porque além de vereadora, eu sou médica. Eu continuo no meu exercício da medicina. Existe uma necessidade de equilibrar os pratos. Eu me sinto uma verdadeira equilibrista, tendo que fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Eu senti que poderia fazer muito mais. Não adiantava só ficar em casa, olhando as notícias, sem participar daquilo. Então eu comecei a pensar que se realmente eu queria mudança, por que não eu ser essa mudança? Então em 2013, 2014, eu comecei a voltar a pensar nisso e comecei a estar participando muito mais do sistema político. Foi quando em 2016 eu vim candidata aqui no Rio de Janeiro a vereadora por um grande partido. Logo em seguida, eu tive a grata satisfação de ter sido convidada pela direção nacional para assumir a direção estadual do PROS Rondônia. Assumir é um grande desafio, mas é um momento muito bom. A gente está tendo a oportunidade de levar uma proposta diferente de tudo que as pessoas já conhecem e feito também de uma maneira diferente de tudo que as pessoas estão acostumadas a ver, né? Então isso também eu digo que é um bom momento para minha vida política, mas eu espero que isso não seja bom para mim e nem para minha vida política só. Eu tenho certeza que será bom para cada um dos 52 municípios do meu querido estado de Rondônia e muito bom para a nossa querida Rondônia. Em 1997, foi sancionada a Lei 9.504 como incentivo à candidatura de mulheres a cargos políticos. Ficou estabelecido que cada partido ou coligação deve reservar pelo menos 30% de suas vagas para candidaturas femininas. Não era a minha praia estar na política de jeito nenhum, mas por muita insistência acabei sendo convencida por amigos e acabei me filiando a um partido e saí para contribuir como cota de mulheres e acabei me apaixonando pela discussão, pelo debate e acabei tendo uma votação muito expressiva e realmente eu me encantei com o debate e a partir disso voltei para a escola naturalmente, mas aí fui convidada a ser secretária de Educação da primeira gestão do
do prefeito Luizão na cidade de Pinhais. As pessoas querem a mulher para o partido para fazer cota. E efetivamente o que eu quero é brigar, fazer mudança. Minha primeira candidatura, na verdade, eu tinha sido convidada para ser candidata a vereadora. Na convenção me convenceram de que eu era o melhor nome, segundo os nossos correligionários, para ser a candidata a vice. E eu fui candidata a vice-prefeita. Não ganhamos as eleições, mas tivemos uma performance muito boa naquelas eleições. Tanto é que 4 anos depois, a única mulher eleita de 15 vereadores lá no município de Ouro Preto do Oeste e a mais votada dos 15. Então foi um momento bom essa minha candidatura como vice-prefeita do nosso saudoso Aguimar Piau em 88 e depois a minha candidatura a vereadora já no ano de 92. Fui 4 vezes vereadora pelo município de Ouro Preto do Oeste. Em seguida me elegi deputada estadual. A mulher faz sim a diferença, ela tem capacidade de modificar as coisas e que não adianta nós apenas ficarmos de fora fazendo a crítica vazia. Estão cada dia que passa mais envolvidas, mais poderosas, no sentido de que elas podem, elas sabem, elas são capazes. Que comece a despertar o desejo de ir para a política. Porque se nós não fizermos isso, nós estamos entregando os nossos direitos aos homens. Nós estamos entregando tudo aquilo que conquistamos, indo descendo ralo abaixo. O Brasil ocupa atualmente as últimas posições no ranking mundial de igualdade no parlamento, feito com mais de 190 países. Mesmo com o aumento de deputadas eleitas, o Brasil não se aproxima ainda de países como a Argentina, o Afeganistão e os Estados Unidos. Desafios não param. Desafio não para ninguém, mas não para muito mais. Para quem é mulher, para quem é mãe, para quem é vó, para quem é negra. Então são muitos os desafios que a gente tem que enfrentar. Mas sempre enfrentei com muita determinação, com muita coragem. Eles nunca me atrapalharam. Estudos feitos por economistas e cientistas políticos mostram que a identidade de quem governa tem um efeito enorme sobre o tipo de políticas públicas que são implementadas. A eleição de políticas mulheres não muda só o tipo de gasto público, mas também gera efeitos significativos sobre resultados de saúde e educação. Pesquisadoras descobriram que em assembleias estaduais que elegeram mais mulheres, há uma redução significativa na taxa de mortalidade infantil neonatal. Além disso, localidades que elegem mais mulheres têm uma maior proporção de crianças que terminam o ensino fundamental. Mas eu me descobri na política. Eu descobri que eu tenho um chamado, eu tenho uma voz, que eu consigo ajudar outras mulheres, ajudar outras pessoas. E eu acho que esse é o bacana do política, é o bacana não querer a política como meio de emprego. Você se perde se você pensar assim. A minha profissão é professora, já não estou mais na ativa, mas é a minha profissão de coração, né? E o início de tudo na minha vida política acho que começou muito criança. Eu tinha 12 anos apenas, quando eu subi a primeira vez no palanque para pedir voto para um professor meu, professor de biologia, que eu gostava muito e era candidato a vereador. E a partir daí, acho que eu comecei a entender um pouco de política, a gostar um pouco da política. E temos também que aprender a acreditar e confiar nas mulheres, porque nós votamos nos homens e não votamos nas mulheres. Será por quê? Porque somos incompetentes? Não, pelo contrário, nós temos competência, mas não sei o que acontece com as mulheres que não desenvolvem isso, que não toma consciência de que nós temos que eleger as mulheres. Mas se você usar a política como uma maneira de você ajudar o próximo, uma maneira de você contribuir para que a tua sociedade seja cada dia melhor, a tua cidade
cresça junto com você, eu acho que é um dos papéis que a gente veio fazer aqui na Terra. Porque você nascer, crescer, se multiplicar e depois morrer, eu acho muito pequeno. Eu acho que a gente foi criado, cada um com um propósito. Cada um tem o seu poder de influenciar. E a gente tem que deixar a nossa marca na geração que a gente está. É preciso que as instituições olhem e apoiem mais as mulheres na política. Afinal, elas precisam representar a maioria de eleitores do país. Mas não só isso, a presença feminina no campo da política traz benefícios para toda a população, além de trazer maior igualdade de gênero, algo essencial na sociedade em que vivemos. Com a liderança feminina na política, as mulheres se tornam mais engajadas na discussão cívica. E mais, as minorias são mais propensas a denunciarem os crimes cometidos contra elas. E o nível educacional das adolescentes, bem como as suas aspirações de carreira, aumenta. Ou seja, constrói-se um campo fértil para maior igualdade de gênero. Eu dava aula para esses meninos. Eu lembro que minha mãe ficava doida, porque eu acabava de dar aula, dava aula de reforço, né? Eu era adolescente, mas dava aula de reforço para os meninos menores, né? E depois eu pegava esses meninos tudo e levava para minha casa, para lanchar. Aí chegava 10, 15, né? Para lanchar lá em casa. Gostava de dar minhas coisas para eles também, né? Então, assim, eu sempre tive dentro de mim, assim, esse desejo de ajudar as pessoas. Nada faz sentido se as mulheres não forem ouvidas da mesma maneira que os homens. Nada impede que as mulheres pratiquem a política. Mas, mesmo assim, os brasileiros ainda votam pouco nas mulheres. Sabemos que a mudança só é feita com o tempo, mas é preciso entender que é nesse tempo que se faz a mudança.